concreto e mais palpável na área, nas pessoas que optam pelo matrimônio. O objetivo do erótico é despertar o desejo de chegar à união dos corpos, através do toque, da carícia, do beijo, do abraço. Eu coloquei os casaizinhos aí, porque faz parte da vida de vocês, né? O namoro, etc. Não poderia estar pondo só umas imagens muito sérias, que isso faz parte. Então, o erótico vai despertar. É através dele que vocês vão conhecendo um ao outro. Mas sempre lembrando, gente, se eu tenho valores, eu tenho que lembrar que o erótico em mim não tem a primeira palavra. Não é? Então eu tenho que estar, de uma certa forma, harmonizando-me para que não adiante demais as coisas antes do tempo, né? Como os meios de comunicação utilizam a imagem do corpo? Podemos olhar aí, né? Isso tem a ver também com o erótico. É evidente uma cultura da subjetividade. O que é cultura da subjetividade, hein, gente? O que é subjetivo? Subjetivo é quando eu estou voltado para mim, para mim mesmo, pensando na minha pessoa, na minha aparência, no meu eu. Então, a subjetiva. Hoje a gente percebe uma cultura de cada um querendo se cuidar. Então, hoje a gente vê muita gente indo para malhação, né? Aí para as academias, aí na imagem a gente já pode perceber essas tatuagens, está tão comum perceber. Isso é para, esses dias, visitando uma comunidade bem pobrezinha, lá na beira dessa piranga, encontrei uma senhora cujo marido é usuário de dependente químico. Então, eu perguntei, dentro da conversa lá, tem família e tudo, eu falei, você também é usuária? Ela falou, não. Eu falei, sabe por quê? Às vezes a gente já cria uma impressão de que quem é tatuado parece estar ligado à droga, né? Ela disse, não, eu só pus por belezura, só por beleza. Ela logo defendeu, que não tinha nada a ver com a droga, mas por belezura, ou como uma questão de aparência, né? Então, hoje a nossa sociedade tem uma cultura do narcisismo. O que é o narcisismo? Hein? Muito voltado para si mesmo. Eu sou o mais bonito, né? Então, se contempla demais, né? Igual o Narciso, que acabou morrendo afogado. Foi? E também do espetáculo, ou da imagem e da estetização do corpo. Então, a gente vive nessa cultura subjetivista, narcísica, onde gosta muito de aparecer, né? Gosta de mostrar demais. É a aparência e sua apresentação exuberante que define o critério fundamental do valor do ser humano hoje na nossa sociedade. Se não for um galã muito bonito, né? Você deve conhecer essas criaturas, eu não conheço. Só sei, eu achei lá, mas eu não sei quem são. Mas vocês devem saber. O sujeito vale pelo que parece ser, não importam os afetos. A pessoa é utilizada como objeto de prazer e basta. Então, a gente está vivendo num mundo onde o que importa são as aparências e até as pessoas se tornam descartáveis. Eu uso e depois descarto. No interior a gente diz, a laranja serve enquanto a gente pode tomar o suco. Quando acabou, dá um chute na bucha da laranja. No interior a gente fala isso muito, onde a gente vai no pé de laranja, colhe, descasca, chupa aquela laranja, depois pega a laranja e vai dar um chute nela e joga para lá, a bucha da laranja. Às vezes a pessoa também se torna tão descartável, foi usada, tirou o que é bom, bonito, e depois já não serve mais, né? Será que isso é bom? Não é. Infelizmente é algo que é insuficiente para nos trazer felicidade e paz. Então, nós vamos ver? O corpo sexuado expressa seus desejos e suas carências, seus gostos e sofrimentos, suas necessidades e emoções familiares. Então é próprio do corpo sexuado, né? Manifestar tudo isso. É normal. Eu pus esses bonequinhos, né? Mostrando sentimentos, né? Chora, ou então se expressa, só mesmo para. Com eles sentimos a linguagem dos outros corpos, sua acolhida ou rejeição, sua proximidade ou a distância, sua amizade ou hostilidade. Então, com esse nosso corpo sexuado, a gente percebe tudo isso e consegue nos conectar e perceber, né?
Agora que eu trouxe essas imagens, para a gente perceber um pouco a questão dessa movimentação do nosso erótico, de tudo que está dentro de nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, tudo provém dessas glândulas que a gente chama de glândulas sexuais ou gônadas. Então, nós temos na nossa cabeça, vocês que estudam sabem muito bem disso, né? Nós temos aí o hipotálamo, a pineal e a hipófise. Então, são glândulas de comando do nosso organismo. Elas, junto com as outras, também elaboram os hormônios que na adolescência, na puberdade e na adolescência explodem. Né? Então, aí nós temos, além dessas glândulas na cabeça, temos também as glândulas paratireoides, superior e inferior, o timo, que é aqui no peito, né? Depois tem a suprarrenal e isso aqui não importa o intestino, não estamos falando disso, mas as glândulas, os ovários, né? As femininas, né? Que identificam o sexo feminino, e os testículos, que são os masculinos, né? Então, para a gente entender que toda essa química que gira no nosso corpo é por causa dessas glândulas todas que entram em funcionamento. É uma química danada que entra quando a gente explode na adolescência, na época da puberdade, não é? Nessa época em que o nosso corpo vai se transformando, nosso corpo feminino vai se tornando um corpo de mulher, o dos meninos vai se tornando um corpo mais masculino, né? Os pelos vão nascendo, os seios vão crescendo, os órgãos genitais também vão se desenvolvendo. Agora vamos ver, aqui nós vimos o componente erótico, agora vamos ver o componente afetivo. Então, a afetividade é uma maneira de ser da pessoa. Repara aquele grupinho de jovens adolescentes, né? A alegria deles, ali mostra toda a afetividade, a amizade que deve existir entre eles. Então, é uma camada densa, constituída por sentimentos, emoções, instintos e tendências. Faz parte da afetividade, tudo isso dentro de nós. Quando está harmonizado, se revela no bem-estar, no gostoso de conviver junto, do estar bem. Mas também se está desarmonizado, se há muita intriga, a coisa fica chata, né? Então o afetivo também se desestrutura. A característica do afeto é a apreciação gratuita da pessoa que leva a manifestar ternura a alguém. Existe uns itens 3, que a gente chama, esses mesmos itens a gente falando de outra linguagem, o eros, o filos e o ágape, né? Então o eros é essa força motriz que nós temos, que a gente já viu aí, né? Que é o erótico, e filos é o amor de amizade, é o amor do afeto gratuito que se deve ter entre pessoas do mesmo sexo, pessoas do sexo oposto, deve existir entre os casais, deve existir entre as irmãs, entre os sacerdotes, todo mundo, nós todos devemos amar o outro com o amor de amizade, o amor filos. E o amor ágape, que seria o amor gratuito, o amor doação, o amor que não pensa em si, mas que pensa mais no outro. Então, vamos ver? É justamente a relação afetiva que faz mais humana a convivência. É tão bom quando a gente se quer bem, né? Quando os jovens se encontram, conversam, trocam muitas ideias, etc. Então, a afetividade é a capacidade de estar aberta ao outro, deixando-se interiormente comover por ele, tocando-o nas cordas sensíveis do coração. Então, a afetividade é aquela que mexe nos nossos sentimentos. Tão bom. E vocês, na fase de adolescência, é muito comum vocês criarem amizades. E normalmente as amizades na adolescência é com pessoas do mesmo sexo. E quando vocês sentem traídos, ou sei lá, enganados, ou quebraram esse segredo de vocês se sentem muita dor, não? Eu sei que eu também já passei por isso. Então, a afetividade tem essa capacidade da gente se deixar interiormente se comover, né? Nas cordas sensíveis do coração. E todo o amor faz crescer e vai realizando o ser pessoal de cada um. Então, é algo muito bom na nossa vida a gente poder amar e ser amado, que é a questão da afetividade também. Aqui eu botei esses bonequinhos para chamar um pouquinho a nossa atenção, né? Desculpa, é coisa de criança. Então, o que você acha que é amor? Está me perguntando para você. O que você acha que é o amor?
É uma porção de coisas, né? O outro lá todo é uma porção de coisas, o amor. Vocês acreditam no amor autêntico? A princesa lá está dizendo. Vocês acreditam? Será que há amor autêntico verdadeiro? O que você quer dizer com amor autêntico? A outra ali se dá de ignorante, né? O que é amor autêntico? Ora, vamos lá? Aquele que dura a vida inteira. Olha lá a gracinha dos dois no balanço, né? Que bom. Não vejo razão por que criar problemas. Se não durar, separam-se. A outra lá, com aquela varinha dela, né? Separam-se. Aí vem o outro. Caso se separarem, se eu separem-se, é por quê? Não era amor. Porque o amor verdadeiro não leva a separação. Aguenta, tolera. Esse ali é o amor ágape. O amor que dura para sempre, que não acaba. O amor que nas horas das crises dialoga, não toma decisões em horas de crise. Na hora da crise a gente trabalha, a gente reza, ora a Deus, faz um discernimento, olha para dentro da gente, se percebe também responsável por aquela questão, vai tentar dialogar, ouve o que Deus pode inspirar e quem sabe, com certeza, se a gente rezar, a gente vai conseguir reatar os laços. Então hoje, por que o amor está tão descartável? Porque não é amor autêntico. Então o amor autêntico dura para sempre. Agora é a questão da amizade. Né? Ali falamos lá atrás daquele amor da afetividade, mas tem a ver aqui. Amizade, o que é? É uma forma de amar, de se comprometer com alguém. Isso na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Não é só para os casais, é também para os amigos. Então, gente, vamos ler essa frase tão linda. O verdadeiro amigo acompanha-te em teus lucros e teus fracassos. Celebra tuas alegrias, compartilha tua dor e jamais te julga por teus erros. Uau! Vale a pena reler, né? E ver como é que eu estou nas minhas amizades. O verdadeiro amigo acompanha-te em teus lucros e fracassos. Celebra tuas alegrias, compartilha tua dor e jamais te julga por teus erros. Essas duas imagens já mostram esses dois lados, né? O momento da dor e também o momento da alegria.